Na religião cristã, Jesus Cristo de Nazaré é o Filho do Deus vivo. E de acordo com algumas religiões cristãs, ele na verdade seria um com o próprio Deus. Jesus é uma pessoa que há muito tempo vocês têm me pedido para trazer aqui para o canal e me perguntado como seria se Jesus fosse um servo enfeite. Então, depois de discutir em vários servers de teologia e de enfeite, eu acho que já consegui aqui algo mais ou menos de como seria se Jesus realmente fosse um servo de enfeite. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like. Eu sou o Mirulli e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Para começar esses vídeos, é preciso pensarmos em qual classe Jesus seria invocável. É preciso relembrarmos toda a história dele e então chegarmos à conclusão de qual classe seria mais adequada para ele. E depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que Jesus poderia ser qualificado tanto para Saber quanto como Rider, mas nenhuma dessas classes são realmente boas o bastante para o Salvador da humanidade. Então, decidi que deveríamos colocar Jesus na mesma classe que Buda, Savior, o Salvador da humanidade. E explicando o que é Savior para aqueles desavisados sobre os classes extras de Fate. O Savior é uma classe reservada para aqueles que salvaram a humanidade de alguma forma. Buda se tornou um Savior por causa da sua crença de salvação da humanidade, de que todos alcançariam a iluminação e acabariam também se tornando Buda. Dessa forma, assim como Buda representa toda a humanidade se tornará um Buda no futuro. A salvação de Jesus é muito diferente dela, porque a salvação de Jesus depende unicamente de Cristo e de mais ninguém. Pode-se dizer que eles são salvadores opostos, porque enquanto Buda afirma que tudo depende de você, Cristo afirma que tudo depende dele. As palavras do Santo Evangelho são bem claras ao dizer que Cristo afirmou que ele é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ele. Mas claro, houve algumas pessoas no decorrer da história do cristianismo que afirmaram que sim, poderia haver alguma forma de você ajudarmos na nossa salvação. Esse grupo de pessoas foram chamados de pelagianos e foram expulsos da igreja como hereges. Tanto arminianos como calvinistas repudiam os ensinos de Pelágio, que afirmam que tudo depende de um homem. Logo, podemos concluir que realmente Buda e Cristo são salvadores totalmente opostos. Não à toa, no material de personagem do Buda, é dito que o seu inimigo natural seria outro Savior. O que é interessante de pensarmos que Jesus e Buda são salvadores opostos, então Jesus seria o inimigo natural de Buda. Vale lembrar que Jesus realmente existiu no universo de Fate. Muito disso se deve pelo que nós conhecemos da Santa Marta, que foi amiga de Jesus e irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. No interlúdio de Marta, que nós temos em Fate Grand Order, ela confirma que até mesmo a crucificação e a ressurreição de Jesus aconteceram sim no verso de Fate, e que ele levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e nos lavou e nos salvou do pecado. É difícil mensurar quais habilidades Jesus teria se ele realmente fosse um servo da classe Savior. Ele realmente teria capacidade de operar milagres fantásticos, até mesmo sendo capaz de ressuscitar os mortos, se assim ele quisesse. Não apenas isso, se nós levarmos o Evangelho a sério, nós teremos aqui que Cristo e o Pai são um. Então Jesus poderia fazer tudo aquilo que Deus faz. Então nós podemos ver o próprio Deus sendo invocado na classe Savior, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então assim, Jesus como Savior é não mais do que ele poderia fazer, e sim do que ele não poderia fazer. E assim, é difícil pensar em algo que Jesus não poderia fazer, porque os anéis de Salomão, que é dito ter todo o poder de Deus, eram ditos serem onipotentes. Inclusive, há uma antiga teoria que circula nos primórdios da comunidade de Fate, embora ela nunca tenha sido confirmada, de que Jesus foi o primeiro usuário de True Magic. Não se sabe exatamente o que é a primeira True Magic,
embora muitos teorizem de que ela tenha a ver com negação, o que combinaria bem com Jesus, né? Afinal de contas, nós sabemos que Jesus negava a morte e que essa seria o primeiro milagre impossível da humanidade. Vale lembrar que em Mahotsukai no Yoro, Aoko teorizou de que Deus seja quem mora dentro de Akasha e que a True Magic seria um caminho para alcançar lá e de que provavelmente Deus teria aberto o caminho para Akasha para que nós chegássemos até lá. Então, de certa forma, é possível aqui teorizar de que Akasha e o céu são a mesma coisa no verso de Fate e que Jesus seria, sim, o primeiro usuário de True Magic que busca realmente nos levar para junto do Pai Celestial. Agora, quanto a que fantasma nobre Jesus teria? Bom, ele provavelmente teria dois, porque o fantasma nobre corresponde às maiores lendas de um personagem. No caso de Jesus, os dois maiores fatos que resvalam, que nós lembramos quando pensamos nele, são a sua crucificação, no qual ele nos limpa de todo pecado e ressuscita ao terceiro dia para nos redimir de toda a nossa maldade. É difícil pensar em como esse fantasma nobre seria aplicado em Fate, por isso eu não vou falar muito disso, embora seja uma das coisas mais importantes de toda a história de Jesus e arrisco dizer de toda a história do planeta. Mas o segundo fantasma nobre seria a volta gloriosa de Cristo, no qual ele vem montado no cavalo branco, com uma espada de fogo saindo de sua boca, vindo para a terra para julgar e trazer juízo ao mundo e a toda a humanidade. Esse provavelmente é um fantasma nobre que eu não quero estar aqui para ver ele acontecendo na minha frente. E você, meu jovem, já procurou a igreja hoje? Uma curiosidade é que o manto vermelho que o servo Arte Emiya usa em suas costas é nada mais, nada menos do que o Santo Sudário. Para quem não sabe, o Santo Sudário foi o manto que envolveu o corpo de Cristo depois que ele foi morto na cruz do Calvário e que guardou seu corpo por 3 dias. Esse manto foi um tesouro sagrado da Santa Igreja por muito tempo e foi passado para Ciel. Em algum momento, a Ciel encontrou com Emiya, eles se tornaram amigos e antes do Emiya se tornar um espírito heróico, ela deu este de presente para ele. Aliás, vocês gostariam de um vídeo sobre a Ciel aqui no canal? Peça aí nos comentários. Por fim, mas não menos importante, eu queria desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida e fazia tempo que eu queria trazer alguma forma de falar sobre Jesus no canal. Eu não acho que esse é o meu melhor vídeo, porque Jesus é uma pessoa tão grandiosa que eu não acho que realmente seja capaz de criar um vídeo que eu fale de Jesus com toda a sua grandiosidade, com tudo que ele merece. Ele é uma pessoa importante para mim, creio que para muitos de vocês aqui no canal, e talvez até tenha falado alguma besteira, e se tiver falado alguma besteira, eu peço que Deus me perdoe, mas eu espero realmente que cada um de vocês possa ver mais da Páscoa, mais desse dia importante para toda a civilização ocidental. Afinal de contas, estamos em 2021 depois de Cristo. E apesar de muitas pessoas quererem viver cada dia mais sem Cristo, eu acredito firmemente que Cristo quer ver uma vida conosco e com você. Eu sou Mia Rowley e eu desejo uma boa Páscoa para todos vocês.